O que é função quadrática? Como fazer o gráfico da função quadrática? Como calcular os zeros da função? Como trabalhar com soma e produto de raízes? Como achar o eixo de simetria? Como calcular sinal da função quadrática? Todas essas perguntas e outras mais eu vou te ajudar a responder. Vamos lá então começar nossa caminhada. Primeiro bloco, falando a respeito da definição de função quadrática, ok? Vai aparecer para você aqui na nossa sopa de letrinhas informações a respeito dessa função, a definição de função quadrática, tá bom? É uma aplicação, que é uma palavra sinônima de função, é uma aplicação F, pode ser G, pode ser H, você pode escolher uma letra minúscula qualquer para representar essa função ou essa aplicação. Normalmente a gente usa a letra F, porque F lembra função, né? De R em R, ou seja, uma função definida de R em R, meu domínio real, meu contradomínio também real. Todos os números que você conhece, tá? Que associa a cada x pertencente aos reais, legal, o elemento ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero, ok? Essa é a nossa notação, não podemos esquecer que aqui o nosso a, que é o cara que acompanha x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Mesmo porque, perceba, se esse cara for zero, eu caio numa função afim, beleza? Bx mais 6 é uma função afim. Então por isso que esse cara precisa ser diferente de zero, para esse termo aqui existir, beleza? Informações que eu passei agora há pouco, ó, isso aqui é meu domínio, esse aqui é o meu contradomínio. Aqui é de onde saem as flechas, aqui é onde chegam as flechas, legal? Lembra lá daquela representação por diagrama? Nós vimos isso aí numa aula de relação, né? Relação e função, beleza? Então essa função, essa aplicação pega um valor lá no meu domínio e transforma esse cara. Transforma em quem? Numa constante A, um valor numérico, multiplicado por esse cara que eu peguei no domínio elevado ao quadrado, mais outra constante. Lembrando que A, B e C, inclusive, podem ser iguais, né? Outra constante multiplicado por esse valor que eu peguei lá no domínio, o mesmo valor, mais uma outra constante C qualquer. Isso aqui nós chamamos de termo independente, C. Beleza? Essa é a definição de função quadrática. Legal? Vou pegar um cara no domínio e esse cara tem que ser transformado conforme esse procedimento. Legal? Ax ao quadrado mais bx mais c. A, B e C são constantes. Beleza? Eu tenho que pegar o cara lá do domínio e levar ao quadrado, multiplicar pela constante A. Tenho que pegar o cara lá do domínio, multiplicar por uma constante B e ainda somar com uma constante C. Lembrando, inclusive, que pode ser que algum desses termos aqui não esteja presente, né? É obrigatório que esse primeiro esteja, envolvendo x ao quadrado. Os outros podem estar ou não presentes numa função quadrática. Isso aqui é só uma representação genérica, né? Existem várias situações e nós vamos explorar grande maioria delas, beleza? Esse foi o primeiro bloco, então, da nossa aula. Função quadrática, tudo que você precisa saber. Te encontro. De volta nesse bloco, vamos falar a respeito de zeros da função quadrática, ok? Se liga na sopa de letrinhas aqui, ó. São encontrados através da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara você já conhece lá do seu ensino fundamental. Você utiliza para equações do segundo grau, ou equação do segundo grau, certo? Tem uma diferença entre equação do segundo grau e função quadrática. Por isso que o pessoal normalmente chama também de função do segundo grau, justamente por conta dessa interferência positiva, né, relacionada à equação do segundo grau, tá bom? Ou de segundo grau. São encontrados através da fórmula de Bhaskara, beleza? Você conhece, ó. Meu x1, ó, minha primeira raiz, né, ou meu primeiro zero da função, ou um dos zeros da função, é dado por menos b mais raiz de delta sobre 2a. Um detalhe importante, né, que é importante a gente frisar, estou trabalhando de maneira genérica com essa função aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, legal? Dois detalhes importantes. Primeiro, f de x é a mesma coisa de y. E segundo,
esse A aqui, como a gente já disse anteriormente, no bloco anterior, é diferente de zero, né? Nessa perspectiva, você está vendo aqui ainda, x1 menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, legal? O b e o a se referem a essa representação genérica da minha função quadrática. x2, ou segunda raiz, se existir, né? Lembrando que eu posso ter três situações, eu posso ter uma raiz de multiplicidade 2, eu posso ter duas raízes diferentes, ou eu ainda posso não ter nenhuma raiz real. São três situações que nós vamos ver adiante. x2, o que mudou de x1 para x2? Aqui é mais, aqui é menos. A gente costuma colocar isso como mais ou menos, né? Tem gente que ainda não visualizou que são possíveis no máximo aí duas raízes, né? Por isso a separação é importante. x1, nós vamos chamar de x1, e x2. Algumas pessoas chamam de x' ou x uma linha e x duas linhas. Aí fica a gosto do professor, né? Lembrando que o delta, que é o nosso discriminante, é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. ABC, que eu estou me referindo, é ABC daquela representação genérica aqui de cima, legal? Beleza, uma observação importante, aparece aqui para você, diz assim, uma função quadrática do tipo f de x igual. E aí perceba que nessa representação foi atribuído ao valor a, né, o valor 1, né? Ok? Numa situação em que A é igual a 1, note que nesse caso, aí tá entre parênteses, note que nesse caso A é igual a 1, pode ser reescrita em sua forma fatorada como f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu posso representar, então vamos reescrever isso aqui, no caso com meu A igual a 1, vamos reescrever que é melhor. Então minha f de x igual a 1x ao quadrado mais bx mais c, perceba que o a vale 1 nessa situação, pode ser fatorado como x menos x1, que multiplica, vamos lá, x menos x2, ou seja, meu x genérico menos a minha primeira raiz, aqui x1, dada por Bhaskara, e aqui x2, dada por Bhaskara também. Então posso reescrever, esse caso aqui é o caso para duas raízes diferentes, tá, pessoal? Delta maior que zero, nós vamos ver isso aí adiante, né? No caso em que aparece o A aqui, ok? Acompanhando x ao quadrado, nessa forma fatorada também aparecerá esse A antes, né? Ok? Eu tinha pegado uma situação onde o A vale 1, mas para A diferente de 1, você pode adotar essa ideia, né? Não se esqueça de colocar o A aqui presente. A maioria dos exercícios você vai ver que o A é 1, né? A gente acaba se acostumando com esse tipo de situação. Mas de forma genérica é isso. Uma função genérica ax ao quadrado mais bx mais c pode ser representada na forma fatorada. Perceba que eu transformei uma soma de termos em produto de fatores. Legal? Essa aqui é minha primeira raiz, e essa aqui é minha segunda raiz, no caso, evidentemente, para a situação onde delta é maior que zero. Legal? Então isso era o que eu tinha para dizer para você em relação a zero da função. Valeu? Uma situação agora, um exemplo tranquilo para a gente poder trabalhar com fatoração, né, envolvendo função quadrática. Eu mantive o mesmo quadro aqui, ó. O exemplo é o seguinte, eu tenho uma função g de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, beleza? Você vai aplicar, você vai no primeiro momento pegar essa sua função e igualar a zero, né? Vamos descobrir quem são as raízes. Então o primeiro passo é pegar a função e igualar a zero. Igualei a função a zero, eu tenho agora uma equação do segundo grau, beleza? Vou encontrar o delta, b ao quadrado, meu b vale menos 5. Olha aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Menos 4 vezes o meu a, que vale 1, e meu c, que vale 6. Isso aqui vai me dar 25 menos 24, isso aqui vai me dar 1. 1 é quadrado perfeito. Esse é meu delta. Meu x, ou as minhas raízes, são dadas por, vamos lá, menos b, mais ou menos, perceba que esse mais ou menos é a junção de x1 com x2 aqui, hein? Eu coloco mais ou menos de uma forma, uma espécie de contração, beleza?
Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1, falei que 1 é um quadrado perfeito, né? Aqui eu coloquei b, mas na verdade é o oposto de b, né? Já vamos colocar o valor. O oposto de menos 5 é 5. É dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, que é 2. Daqui eu chego em dois valores. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 me dá 2. Legal? Encontrei as duas raízes. Consigo agora escrever essa função de uma maneira fatorada? Sim, eu tenho que usar esse raciocínio que está aqui em cima, né? Eu pego meu A nesse caso vale 1, então nem vou escrever 1 aqui, não há necessidade, né? Na verdade eu apresentei, você viu na nota aí, na sopa de letrinhas, você percebeu que eu já apresentei a situação onde o A é exatamente igual a 1, então você não precisa representar. X menos a primeira raiz, 3, multiplicado por x menos a segunda raiz, 2, ok? Um cuidado que você tem que ter é o seguinte, quando essa raiz for negativa, você vai somar, né? Por exemplo, se aqui fosse menos 3, você colocaria x menos menos 3, ou seja, x mais 3, beleza? Então você presta bastante atenção quando esses valores forem negativos. Consegui fatorar a minha função? Consegui. Eu consegui representar essa função como produto ou fator de dois caras, né? X menos 3 e x menos 2. Pode aplicar distributivo. Na hora que você aplicar distributivo, você vai chegar exatamente aqui. Beleza? Essa fatoração ela vai ser bastante importante para você no ensino médio e no ensino superior. Né? Várias situações envolvem fatoração. Legal? É isso então a respeito de zeros da função e, por consequência, a respeito de fatoração de função quadrática. Acabamos de fatorar uma. Valeu? Até o próximo bloco. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula. Vamos agora nesse bloco falar de discriminante, beleza? É o nosso querido delta. Legal? Então você vai ver aqui na sopa de letrinhas, é o nome que o delta recebe em alguns livros de matemática, tá? Esse, ou seja, o delta, é imprescindível para a construção de gráficos de função quadrática ou de funções quadráticas, né? E nós temos três situações, vai aparecer para você aí. Primeiro, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Para delta maior que zero, nós temos duas raízes. O que? Diferentes. Beleza? Para delta igual a zero, nós temos uma raiz, tá? Uma raiz de multiplicidade. Isso é um termo lá de polinômio, conteúdo multiplicidade, conteúdo do terceiro ano do ensino médio. E multiplicidade 2. Legal? Quando a gente fatorar esse polinômio, cujo delta é igual a zero, você vai perceber que a multiplicidade dessa raiz, nós vamos fatorar, a multiplicidade dessa raiz é 2. Ela vai estar, eu vou ter um x menos essa única raiz elevada a 2, ok? E o delta é menor que zero. Não existe, ou não existem, é o que significa aqui, raízes reais. Aí nós estamos no campo dos complexos, também conteúdo de terceiro ano do ensino médio, né? Essas três informações você tem que saber de cor e salteado, tá? Calculei o delta, deu maior que zero, automaticamente eu tenho duas raízes diferentes. Calculei o delta, deu igual a zero, eu tenho uma única raiz. Não se deixe levar por aquela afirmação de duas raízes iguais. Não, é uma única raiz, tá? Quem garante isso é a teoria de conjuntos. A repetição de elementos na teoria de conjuntos não convém. Ok? Você tem um conjunto onde o 2 aparece 3 vezes, na verdade você tem um único elemento nesse conjunto. Então essa ideia de raízes iguais, né? Duas raízes iguais, descarta, tá? É uma raiz só, e essa raiz, no caso, tem multiplicidade 2, nós vamos explorar isso através de um exercício nessa aula, tá? E por fim, delta menor que zero, não existem, ou não existe, raízes reais, ok? É isso que nós tínhamos que falar a respeito de discriminante do nosso delta, legal?
Nós vamos usar essas informações adiante, hein? Bacana? Até! De volta aí, pessoal, mais um bloco da nossa aula Função Quadrática, tudo o que você precisa saber. Agora vamos falar de soma e produto de raízes. Você liga aqui, ó, a soma de raízes é dada por S igual a menos B sobre A. Então você pegou uma função quadrática, igualou essa função quadrática a zero, aí você está de posse de uma equação do segundo grau, foi lá descobrir o delta, descobriu que esse delta é maior que zero, ou seja, nós temos duas raízes reais. Se eu somar essas duas raízes, o resultado dessa soma vai ser dado também, ou da mesma maneira, por menos b sobre a. Lembrando que a nossa função quadrática, de forma genérica, né, ela é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse a aqui não pode ser zero, tá? Então, se eu peguei, lá na soma, se eu peguei menos b sobre a, ou seja, o oposto desse b aqui, ó, que acompanha x, dividido por a, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, esse cálculo me dá o mesmo resultado da soma das duas raízes. Ou seja, se eu tenho essas duas raízes, somei, eu vou encontrar o mesmo valor se eu tivesse feito a conta, menos b sobre a. Da mesma maneira, aparecendo para você, o produto de raízes é dado por P de produto, né? C sobre A. Ou seja, eu vou pegar meu termo independente, dividir por A, isso me dá o produto das raízes. Legal? Aí vem uma observação que é importante, que eu deixei aqui para você. Uma função quadrática pode ser escrita na forma f de x igual a x ao quadrado, lembrando que esse a aí tem que ser igual a 1, legal? Menos a soma multiplicado por x, mais o produto. O produto é o termo independente, né? Onde S é a soma e P é o produto. Então, se você for levar isso em consideração, aqui nessa situação, nós temos o seguinte, ó. Isso aqui é menos a soma, né? Então, a soma das raízes aqui para esse exemplo tem que dar 5. E o produto tem que ser igual a 6. Legal? Vamos descobrir se isso é verdade, né? Vamos simplesmente resolver isso aqui, pegar essa função igual a zero, para chegar na nossa equação do segundo grau. Calculo o delta, menos 5, b ao quadrado menos 4ac. Eu vou descobrir 1, ok? Calculo as minhas raízes, você consegue ver aí. É o oposto de b, que é 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é meu delta, sobre 2 vezes 1, ou seja, 2. 2 vezes a. Daqui eu vou descobrir 3 como uma das raízes e 2 como sendo a outra raiz. Legal? O que você percebeu? Vamos ver. Uma raiz é 3 e a outra é 2. Né? Se eu somar as duas, dá 5. Muita atenção aqui ao detalhe do sinal, né? Ok? Aqui está menos 5. Ó. Você perceba que a soma é menos b sobre a. Aqui é menos a soma, né? Ó, olha lá. Aqui é menos a soma, então quer dizer que a soma é 5, tem que ser menos. Se aqui fosse, por exemplo, mais 5, nós concluiríamos que a soma seria menos 5. Então você tem que ficar esperto para entender que é sempre o oposto do que está aqui. Se aqui aparece negativo, a soma aparece positivo e vice-versa. Tá? Muito cuidado nessa parte, o pessoal costuma errar muito. Então legal, uma raiz é 3, a outra é 2, somei as duas raízes, cheguei em 5. Peguei uma, multipliquei pela outra, ou seja, encontrei o produto dessas raízes, cheguei aonde? Em 6, que é exatamente meu termo independente. Ou seja, do mesmo jeito que foi exposto para essa situação envolvendo aí produto e soma de raízes. Legal? Então não vamos esquecer disso. Nós vamos usar isso adiante em alguns exercícios. Tá bom? Esse bloco encerrou. Te encontro no próximo bloco dessa mesma aula, hein? Ok? De volta aí, pessoal, agora para falar de um assunto bastante importante, que é sobre vértice da função quadrática, tá bom? Lembrando a você que aqui abaixo você encontra todos os assuntos dessa aula, ok? Dessa aula toda. Você clica na descrição do vídeo, você clica no assunto que te interessa, você já cai no ponto certo do vídeo falando sobre aquele tema, legal? Olha só, sopa de letrinhas, o vértice da parábola é o ponto de coordenadas x, y
XVYV, ou X índice V de vértice, Y índice V de vértice, onde o meu X do vértice é menos B sobre 2A, nós estamos falando lá da função quadrática genérica, né? Aquela f de x ou y, tanto faz, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Legal? Então, quando a gente fala de a, de b e de c, são esses que você vê aqui na forma genérica da minha função quadrática. Então, meu x do vértice é menos b sobre 2a. Meu y do vértice é menos delta, o discriminante. Falamos há pouco, no bloco anterior, sobre o discriminante, ok? Dividido por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes o coeficiente que acompanha x ao quadrado, né? Ele é bastante utilizado em problemas de máximo e mínimo e no esboço de gráficos. Todo esboço de gráfico nós vamos ter que encontrar, aí gráfico de função quadrática, nós vamos ter que encontrar, ou nós vamos encontrar o vértice para poder fazer o esboço do gráfico. Olha essa observação aí, ó. Importantíssima, né? Lembra lá na função afim? Era necessário que eu tivesse somente 2 pontos para poder construir o gráfico. Saber onde a reta cortava o eixo x e onde ela cortava o eixo y. Só. Aqui na quadrática são 3 informações importantes para a construção de gráfico. Primeira delas, né? Para a construção de gráficos é necessário saber onde o mesmo corta os eixos x e y. Legal, está exatamente igual a função afim, né? Da mesma maneira que procedemos quando estudamos função afim. Beleza. A informação adicional que precisamos para a construção de gráficos de função quadrática em relação à função afim é o fato de que necessitamos saber as coordenadas do vértice. Então eu preciso de 3 informações. Saber aqui na função quadrática. Saber onde esse gráfico corta o eixo x, legal. Se é que corta, porque ele só vai cortar se o delta for maior que zero, se o delta for igual a zero. Se ele for menor que zero, não vai cortar o eixo x. Onde esse gráfico corta o eixo y, ele só vai cortar o eixo y se tiver termo independente, se tiver esse c aqui. Legal? E as coordenadas do vértice. Então precisa dessas 3 informações. Onde corta o eixo x, se é que corta, onde corta o eixo y, se é que corta, e as coordenadas do vértice. Preciso dessas 3 informações para a construção do meu gráfico da função quadrática, ok? Legal. Outro detalhe importante vai aparecer para você aqui, ó. É o seguinte, diz respeito a eixo de simetria, e eixo de simetria depende do vértice da parábola, tá? O eixo de simetria, no gráfico da função quadrática, o gráfico admite um eixo de simetria perpendicular ao eixo do x e que passa pelo vértice. Por isso que esse assunto é importante nesse contexto de vértice. Legal? Inclusive, quando a gente for construir os gráficos, nós vamos nos atentar a essa questão do eixo de simetria. É como se fosse um espelho, né? O que eu tenho à esquerda e à direita desse eixo é a mesma coisa, tá? Ele é muito importante na construção de gráficos, legal? Então essa parte relacionada a vértice da parábola e por fim aí eixo de simetria ficou nesse bloco, que é importante, né? Porque nós precisamos do vértice para a construção de gráfico. Próximo assunto aí é gráfico da função quadrática, beleza? Vamos lá, pessoal, falando agora de um assunto bastante importante, função quadrática, que é gráficos, legal? Primeira coisa que nós temos que saber quando a gente vai estudar gráfico é o seguinte: o gráfico da função quadrática é o que? Uma parábola, ok? E essa parábola, ela vai ser construída conforme o seu A ou o seu B seja maior ou menor do que zero. Lembrando, de forma genérica, a minha função quadrática é essa que você vê aqui. O A que nós estamos nos referindo é esse cara aqui, ó. Ok? Beleza. Olha aqui. Se A é maior que zero, beleza? O gráfico é uma parábola, já sabemos disso. Bacana? Com a concavidade, ou com a boca voltada para cima.
como que é o aspecto desse gráfico, de uma forma bem rudimentar. O aspecto dele é a boca ou a concavidade voltada para cima, beleza? Se A é menor que zero, o gráfico é uma parábola, continua sendo uma parábola para A menor que zero, só que agora com a concavidade voltada para baixo, ou seja, a boca voltada para baixo. Legal? Então, informação importante para a construção de gráfico, porque antes de construir o gráfico, você já sabe se essa concavidade é voltada para cima ou para baixo, se essa boca é para cima ou para baixo, porque você já consegue avaliar através do seu A, né? A maior que zero, boca para cima. A menor que zero, boca para baixo. Legal? Mais uma informação aqui na nossa sopa de letrinhas. Ao construirmos os possíveis gráficos de funções quadráticas, encontramos 6 possibilidades que são dadas por intermédio do cruzamento dos valores assumidos por A. Então, o seu A, ou ele é maior que zero, ou ele é menor que zero, não pode ser igual a zero. Se eu tiver o A igual a zero, eu não vou ter uma função quadrática, vou ter uma função afim. Nós já comentamos isso, né? Então, se eu cruzar essas duas possibilidades para o A sendo maior que zero e menor que zero, e o delta aí apresenta 3 valores, nosso discriminante. Nós já vimos isso nessa aula num bloco anterior. Meu delta, sim, ele pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Legal? Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar para nós aqui essas 6 situações que eu acabei de mencionar. Fazer um esboço para a gente poder pensar. Depois a gente vai partir para a construção de gráficos. Beleza? Pronto, pessoal, de volta aí com o quadro já maceteado. 2 situações, A maior que zero, A menor que zero. 3 situações, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Delta maior que zero e o A maior que zero significa o seguinte: aqui está o eixo X, né? A minha parábola corta o eixo X em 2 pontos. Por quê? Porque o meu delta é maior que zero, então são duas raízes diferentes. O que significa ser raiz? Significa a abscissa, né, dos pontos onde a parábola corta o eixo X. Então, são 2 pontos, beleza? E concavidade voltada para cima porque meu A é maior do que zero. Está aí a situação para A maior que zero e delta maior que zero. A situação para A menor do que zero e o delta maior do que zero, delta maior que zero, significa 2 raízes. A menor que zero significa boca ou concavidade para baixo, ok? Toca 2 pontos do eixo X e ao tocar esses 2 pontos do eixo X, isso se faz com a concavidade voltada para baixo. Legal? Então, delta maior que zero, tocou 2 pontos. A maior que zero, boca para cima. A menor que zero, boca para baixo, tá? Delta igual a zero com A maior que zero significa boca para cima. E o delta igual a zero significa que toca o eixo X num ponto somente, tá? Delta igual a zero, toca o eixo X num ponto somente, é só uma raiz, beleza? E o A menor que zero significa concavidade para baixo. O eixo X está aqui, a parábola tem esse comportamento, toca o eixo X num ponto só e a boca para baixo, tá? Delta é menor que zero, situação que normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para ver. Delta menor que zero, não tem raiz, ou seja, não toca o eixo X, né? Aqui está o eixo X, não toca o eixo X e A maior que zero tem boca para cima, ó. Esse é o aspecto do gráfico, o esboço, tá? Última situação, delta menor que zero, continua não tocando o eixo X, porque não tem raiz, e agora o A menor do que zero. O A menor que zero significa que não toca o eixo X e a concavidade é para baixo. Legal? Essas são as 6 situações que nós vamos encontrar nos exercícios posteriores que envolvem aí construção de gráficos. Em uma dessas 6, o exercício estará ou toca o eixo X em 2 pontos, boca para cima, boca para baixo, conforme o A, ou toca num ponto só, boca para cima ou boca para baixo, conforme o A, ou não toca no eixo X, boca para cima ou boca para baixo, conforme A é maior do que zero ou menor do que zero. Legal, pessoal? De volta aí, pessoal, agora para poder falar de sinal de uma função, tá? Eu vou aproveitar esse desenho aqui, esse esboço
relacionada a gráfico para explicar para vocês como que vai ficar essa questão do sinal da função. Quando eu falo de sinal da função, eu estou interessado na minha imagem, certo? E aí o que acontece? Vamos pensar nessa situação onde tem x1 e x2 aqui, ó, delta maior que zero e a maior que zero, essa situação. Entre as duas raízes, a minha imagem é negativa, porque se eu pegar qualquer ponto entre as duas raízes, levar ela no gráfico, olhar o y, vai estar abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x significa imagem negativa, tá bom? Entre o gráfico e o eixo x, positivo de cá, positivo de cá. Ou seja, para valores menores que a minha primeira raiz, eu levei lá no gráfico, olhei, deu acima do eixo x. Acima do eixo x, imagens positivas. Aqui o mesmo raciocínio, né? À direita da segunda raiz, levei lá no gráfico, olhei, a imagem deu acima do eixo x também, imagem positiva. Nesse exemplo de cá é o contrário, nessa situação de cá onde o A é menor que zero, o delta é maior que zero, é o contrário. Aqui a minha imagem, ou as minhas imagens, são positivas, à esquerda da primeira raiz negativa, à direita da primeira raiz negativa. Não se esqueça de colocar esses sinais, de fazer esse estudo de sinal, colocar essas indicações entre o eixo x e o gráfico da função. Não se esqueça, tem gente que coloca isso aqui em qualquer lugar, não é assim, né? A gente coloca aqui em cima ou menos, não é assim que funciona, tá? E o raciocínio é idêntico ao de cá. Situações onde o delta é maior que zero e o meu A é maior que zero, só tem imagens o quê? Positivas. Qualquer valor de x, a exceção do zero da função, né? Porque no zero da função, minha imagem é zero, ok? Meu y é zero. Ou seja, zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico, a parábola, toca o eixo x, né? A exceção disso, todas as minhas imagens para qualquer valor do domínio são positivas. Aqui nessa situação é o contrário, para qualquer valor que eu pegar do domínio, levar lá no gráfico, olhar a imagem, esses valores serão todos negativos, beleza? Mesmo raciocínio aqui para delta maior que zero. Desculpa, menor que zero e o A maior que zero. Concavidade para cima, não toca o eixo x. Qualquer valor que você escolher no domínio, você só terá imagens positivas. Então está feito o estudo de sinal da minha função, é tudo positivo, como essa também. A exceção do zero da função, volta a destacar. Nesse exemplo de cá, para qualquer valor que você escolher, do domínio, a minha imagem será sempre negativa. Legal? Beleza, agora mais um bloco da nossa aula envolvendo imagem de uma função quadrática, ok? Olha só, vai aparecer aqui abaixo para você. Se o nosso A é maior do que zero, já sabemos que se o A for maior que zero, a concavidade ou a boca da parábola é voltada para cima, beleza? Então, y é maior ou igual a menos delta sobre 4A. Quem é esse menos delta sobre 4A? É exatamente o nosso y do vértice, né? Isso justifica um pouco do porquê, da importância de, na hora de construir o gráfico, também se preocupar, além das informações referentes a onde esse gráfico, essa parábola, toca o eixo x, se é que toca, e toca o eixo y, se é que toca também, é importante a gente ter essa visão do vértice, né? Porque o y do vértice é que vai me dizer como se comporta a nossa imagem. A nossa imagem só poderá ter valores, se o A for maior que zero, valores acima do y do vértice. Percebeu? Agora olha a próxima situação, né? Se o A for menor do que zero, nós já sabemos que a concavidade ou a boca é voltada para baixo. Ok? Legal. E o y do vértice está na pontinha, né? Então, para situações como essa, onde o A é menor que zero, o y, ou a minha imagem, na verdade, que é dada pelo y do vértice, são valores menores ou iguais, né? No caso, no máximo igual ao y do vértice, né? E para baixo desse cara. Pode ser igual ao y do vértice e para baixo, nunca para cima, porque nós estamos no extremo da parábola, ok? Espero que você possa perceber a importância do vértice na construção de gráficos de função quadrática, tá? Então agora sim, hein? Tinha falado outro bloco lá, mas agora sim nós vamos para a construção de quatro, eu estou pensando em quatro, vamos ver como é que vai andar essa aula aí. Pensando em quatro situações que envolvem
funções quadradas. Então vamos construir o gráfico e vamos dar uma revisada em todas essas partes que nós vimos nos blocos anteriores, tá? Eixo de simetria, a construção do gráfico em si, né, que envolve inclusive a obtenção do vértice da parábola, eixo de simetria, estudo de sinal e imagem. Vamos tentar colocar tudo isso na construção desses gráficos, desses exemplos que virão adiante, tá bom? Um abraço. De volta então, bloco agora importante que envolve resolução de exercício. Nós vamos rever todos aqueles conceitos anteriores, tá? Vamos fazer a construção, vamos construir o gráfico, vamos dar uma olhada na questão do vértice, do eixo de simetria, no sinal e da imagem. Legal? Vamos trazer todos esses elementos para a construção do gráfico dessa função, que é a função quadrática. O nosso exemplo é esse que você vê aí, né? Primeiro passo da construção do gráfico é pegar essa função x² menos 3x mais 2 igualar a zero. Estou de posse então de uma equação do segundo grau, beleza? Vamos identificar quem é quem aqui. Meu A vale 1, meu B vale menos 3 e meu C vale 2. Meu delta é B ao quadrado menos 4AC, para menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é 2. Ou seja, vou encontrar 9 menos 8, vou encontrar 1 como sendo o meu delta. Beleza? Legal. Para descobrir as raízes, então, ó, nosso delta é maior que zero. Vamos pegar as informações que são importantes para a construção do gráfico? Olha só. Meu A vale 1. Então, meu A é maior que zero. Meu delta deu 1. Então, meu delta é maior que zero. Lembra daquelas situações todas que nós vimos, né? Então, a minha raiz, ou as minhas duas raízes, porque eu sei que agora tem duas raízes, porque o meu delta é maior que zero, são dadas por menos b, oposto de b, 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1, 2 vezes a, 2. Vou encontrar dois caras aqui, 2 e 1. Show! Beleza, tranquilo. Encontrei os zeros da função. Guarda esses valores aí, beleza? Próximo passo. Já sei onde o gráfico, a parábola, corta o eixo x. No ponto de coordenadas 1 e 0, porque ó, coloquei y igual a 0, ó, beleza? Igualei h de x a 0. Encontrei 1 e 2, ou seja, 1 e 0 pertence ao gráfico da minha função, é onde o gráfico corta o eixo x, e a boca é para cima. E 2 e 0 a mesma coisa, beleza? Então já sei onde o meu gráfico corta o eixo x. Agora eu quero descobrir onde o meu gráfico corta o eixo y. Então eu vou fazer o seguinte, ó, para x igual a 0, eu terei o seguinte, ó, 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2, ou seja, 2, tá? Então, que informações importantes eu estou tirando dessas situações todas? Seguintes, aqui, ponto de coordenadas 2 e 0 pertence à minha função h. Ponto de coordenadas 1 e 0 pertence à minha função h. Ponto de coordenadas 0 e 2, que eu joguei x igual a 0, ó, perceba, ó, joguei x igual a 0. Né? Aqui eu joguei y igual a 0, ó. Ok? Então, 0 e 2 é um ponto que pertence à minha função h também. Já sei onde a função corta o eixo x, corta em 2 pontos, porque meu delta é maior que 0. Já sei onde a função corta o eixo y. Como que eu descobri isso? Jogando x igual a 0. E agora? Agora está faltando o vértice, beleza? Meu vértice, ele tem coordenadas menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Quem que é esse cara aqui? X do vértice. Quem que é esse cara aqui? Y do vértice. Beleza? Vamos encontrar esses caras. Menos b sobre 2a. Menos b é o oposto de b. É o oposto de menos 3, que é 3. Dividido por 2 vezes a. O a é 1. 3 sobre 2. Qual a outra coordenada? Menos delta. O delta deu 1. Então é menos 1 sobre 4 vezes a. Ou seja, menos 1 quarto. Legal? Esse ponto também pertence à minha função, que é a minha função h. Tá? Vamos dar uma melhorada aqui na visualização. Vou marcar de vermelho aquilo que nós vamos utilizar efetivamente para o gráfico. Essas duas informações diz respeito às minhas raízes.
essa informação diz respeito a onde o gráfico corta o eixo Y, e essa informação aqui é o Y do vértice, importante para a construção do gráfico. Legal? Próximo passo agora é construir o gráfico nesse espaço que sobrou aí no quadro, certo? 1 e 2, 0 e 2, legal. Vamos lá. Eixo Y, eixo X. Eixo X, eixo Y. 1 e 0, 2 e 0. Marca 1 aqui, marca 2. Esses dois pontos pertencem ao gráfico da função. Tranquilo aí, né? 0 e 2. Marquei 1, marquei 2. Esse ponto também pertence ao gráfico da função. Vamos nomear, né? Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 para x, 0 para y. Esse aqui é o ponto de coordenadas 1 para x, 0 para y. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 para x, 2 para y. Nós vamos ligar esses pontos. Só que o grande detalhe, é importante o pessoal ter isso em mente, né? Eu vou fazer um esboço aqui, eu sei que a boca é para cima, porque meu A é maior que 0. Eu vou fazer um esboço, vai passar por aqui, vai passar por aqui, mas vai lá embaixo, vai por aqui, vai mais próximo. É isso que o nosso y do vértice nos informa, tá? 3 sobre 2 é metade aqui, ó, é 1,5, ó. E aqui é menos 1/4, ou seja, esse cara é muito próximo. Então, na prática, eu vou pegar 1 e dividir em 4 pedaços, vou pegar um pedaço só. Aqui, ó, esse aqui é o ponto de coordenadas, vamos marcar isso muito bem definido, né? Esse é o nosso vértice, né? Ponto de coordenadas 3 sobre 2 para x, que é a mesma coisa de 1,5, e menos 1 sobre 4 para y, beleza? Você consegue ver no limite. E agora é só ligar os pontos, acabou o problema, né? Então, na construção do meu gráfico, da minha parábola, eu tenho que ligar esses pontos que aqui estão. Não vou passar o pincel por cima, senão depois o pincel fica com a cor preta. E aí atrapalha o nosso esquema por aqui, tá? Esse é o gráfico. Pronto. Qual o gráfico? O gráfico da função h de x ou y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Beleza. Legal. Tá, nosso eixo de simetria. Nosso eixo de simetria é esse cara aqui, ó. Funciona como se fosse um espelho, né? Evidentemente que o meu gráfico não ficou bom, né? Mas se ele tivesse ficado muito bom, ele funcionaria como um espelho. O que eu tenho do lado de cá é a mesma coisa do que eu tenho do lado de lá. Vou tentar dar uma melhorada? Vamos lá, olha aí. Acho que melhorou, né? Qual que é a equação desse eixo de simetria? Ele passa pelo x do vértice. X do vértice, 3 sobre 2. Então ele tem a equação igual, x igual a 3 sobre 2, ou seja, independente de qual valor para y, x sempre vai ser 3 sobre 2, que é o x do vértice. Beleza? É isso, pessoal, é isso. Outra coisa importante que a gente já tem que aproveitar. A minha imagem para minha função, para essa função quadrática, são todos os valores maiores, ó, imagem, vamos representar isso aqui, porque é um negócio muitíssimo importante, né? A minha imagem da função h é dada por y, todos os valores de y pertencentes aos reais, de tal maneira que esses caras são o que em relação ao y do vértice? Menores. Você vai escolher qualquer valor do domínio. Na hora que você projetar esse valor, você pode ter certeza que esse valor vai dar maior do que 3 sobre 2. Maior ou igual, né? Porque pode ser 3 sobre 2. Nunca menor. Né? O gráfico está acima disso aqui, ó. Então, independente de quem seja x, vai assumir um valor que esteja no gráfico, nessa linha, nessa curva, nessa parábola, ok? Então, você já consegue ver visualmente, aqui é menos 1, aqui é 0 e menos 1 sobre 4, você consegue ver visualmente que as suas imagens são valores maiores que esse cara. Por aí sobe, nunca menores, não tem condição de ser menor, tá? Então, a imagem de h, y pertencente aos reais, de tal maneira que y são os valores maiores ou iguais a menos 1 sobre
4. Legal? Falamos de eixo de simetria, falamos de imagem, construímos o gráfico, né? 4 pontos muito importantes. Os dois onde o gráfico corta o eixo X, onde ele corta o eixo Y e o vértice, né? Que é X do vértice e Y do vértice. Não podemos esquecer desse cara. Estudo de sinal. Entre as duas raízes, qualquer valor do domínio que eu pegar aqui, na hora que eu mando no gráfico, eu olho está abaixo do eixo X. Então, entre as duas raízes negativas, as minhas imagens, né, vão de menos 1/4 até 0, aberto. Beleza? E, para valores maiores do que 2, qualquer valor que eu pegar, mandar no gráfico, olhar a imagem, deu acima do eixo X. Então, entre o eixo X e o gráfico, as minhas imagens são positivas. Entre o eixo X e o gráfico, à esquerda da primeira raiz, as minhas imagens também são todas elas o quê? Positivas. Legal? Fizemos tudo que foi necessário. Descobrimos os 4 pontos para poder plotar o gráfico, inclusive o vértice, né? Fizemos estudo de sinal, avaliamos imagem, eixo de simetria, tudo perfeito. Todas aquelas informações que nós vimos anteriormente, caso você não se recorde de alguma delas, vai aqui na descrição do vídeo, clica, dá uma olhada, recorda, volta para o exercício de novo para você entender o que eu fiz. Legal? Peguei um exemplo que envolve A maior do que 0, beleza? E delta maior que 0, olha lá. A maior que 0 e delta maior que 0. Vou trazer um exemplo diferente desse aqui para a gente poder trabalhar, beleza? Voltei mais um exercício envolvendo construção de gráficos de função quadrática. Olha só, uma situação onde A menor que 0, hein? Vamos prestar bastante atenção nesse exercício. Vamos fazer tudo aquilo que nós fizemos no bloco anterior, no exercício que nós resolvemos, tá bom? Primeiro passo é pegar essa função e igualar a 0. Na hora que eu fizer isso, estou de posse de uma equação de segundo grau. Identifico quem é meu A. Meu A vale menos 1, meu B vale 7 e meu C vale menos 12. Então perceba aqui o seguinte, hein? O meu A é menor do que 0. Então eu já sei que a minha boca ou a minha concavidade é voltada para baixo, diferente do exercício que nós resolvemos há pouco, né? O nosso delta, B ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 12, vou encontrar quanto? 49 menos 48, 1, novamente, ou seja, meu delta maior que 0, significa duas raízes diferentes, né? Vamos descobrir quem são essas raízes, os zeros da função, né? Eu vou pegar menos b, o oposto de b, menos 7, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1, e dividir por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 1. Vou chegar em dois valores, ó, menos 7, menos 1 dá menos 8, menos 8 sobre menos 2 dá 4, menos 7 mais 1 dá menos 6, sobre menos 2 me dá 3. Legal? Descobri quem são as duas raízes. Daqui eu tenho as seguintes informações, muito importantes. Daqui, ó, 4 e 0 pertence à minha função I. Essa é a primeira informação que eu obtive, né? 4, ponto de coordenadas 4 e 0, pertence à minha função I, beleza? Informação que eu obtenho aqui, que o ponto de coordenadas 3 e 0 também pertence à minha função I. Ou seja, descobri onde a minha parábola corta o eixo X e onde ela corta o eixo I, onde ela corta o eixo X, né, em 2 pontos, beleza? Agora eu vou fazer a seguinte afirmação, ó. Eu vou adotar x igual a 0. Para x igual a 0 eu vou descobrir onde que ela corta o eixo y. Ó, menos 0 ao quadrado mais 7 vezes 0, menos 12, isso aqui vai dar menos 12, certo? Daqui eu tenho a informação que 0 e menos 12 pertence ao gráfico da função I, ou seja, acabei de descobrir onde a minha função corta o eixo y. O que está faltando? Já sei onde ela corta o eixo x. E tem que cortar, porque o meu delta é maior que 0. Então tem duas raízes diferentes.
né? Já sei onde ela corta o eixo Y. Agora eu vou procurar o vértice, né? O vértice, ele é dado pelas seguintes coordenadas: menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, ok? Ou seja, quais são as coordenadas do vértice? Menos b, o oposto de b, menos 7 sobre 2 vezes a. Menos 7 sobre menos 2. 7 sobre 2 positivo. Menos delta. Delta deu 1, né? Menos 1 sobre 4 vezes a. Menos 1 sobre menos 4. Dá 1/4 positivo. Esse ponto também pertence ao gráfico da minha função y. Ele é o nosso vértice. Beleza, de posse dessas 4 informações, agora eu consigo construir o gráfico, né? Nós vamos fazer essa construção. Dá uma olhada primeiro nos valores. Ó, você tem valores positivos para x, um valor negativo lá embaixo, né, para y, e aqui 2 caras positivos. Então nós vamos ter que construir isso aqui da seguinte maneira, né? Aqui está o nosso eixo y. Está o eixo y. Aqui está o nosso eixo x. Beleza. Está o eixo x. Está o eixo y. Construir desse jeito que a gente tem mais ou menos uma ideia, né? Olha lá. Menos 12. Então esse cara está lá embaixo, né? Então na hora que for construir, vamos supor que menos 12 esteja aqui, ó. Ponto de coordenadas 0 para x, menos 12 para y. É onde o gráfico corta o eixo y. E agora para x eu tenho 4 e 0 e 3 e 0. Então eu vou montar aqui, ó, 2, 3, 4, pronto. 4 aqui, 3 aqui. Então esse é o ponto de coordenadas 4 e 0. Esse aqui é o ponto de coordenadas 3 e 0. Legal? E o vértice, ó, 7 sobre 2, é um cara entre 3 e 4, exatamente aqui no meio, 3,5. Beleza? E um quarto é um valor muito pequeno para x, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Pronto, ó, cruza aqui. Esse é o ponto. Ponto de coordenadas é 7 sobre 2 e 1/4 para y. Legal? O que eu vou fazer agora? Vou ligar esses 4 pontos. Vértice, as 2 raízes e o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Beleza? Vamos fazer essa construção. Pronto, epa. Um pouco mais aberto aqui, né? Pronto, cruzou. Ainda não. Vamos lá. Pronto, cruzou no ponto lá. Aqui vem, lembra do eixo de simetria, né? Aqui está o eixo de simetria, serve como se fosse um espelho. Você desenha o eixo de simetria, inclusive, para fazer o outro ramo da parábola, né? Para não ficar muito diferente. Ó, ok? E aqui, cruza aqui, passa por esses pontos, né? Legal? Essa parábola que você vê aqui é a parábola de equação I de x igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12, certo? Beleza. O nosso eixo de simetria, ele é igual ao x do vértice. Então o nosso eixo de simetria é x igual a 7 sobre 2. Beleza? Entre o eixo x e o gráfico, nós temos a imagem. A imagem entre as 2 raízes, positivo. Beleza? Qualquer valor que você pegar entre 3 e 4, levar lá no gráfico, vai olhar a imagem está acima do eixo x, ou seja, esse valor é um valor positivo. Beleza? Qualquer valor que você pegar menor do que a primeira raiz, vai te dar a imagem o quê? Negativo. Beleza? Pega qualquer valor do domínio, no eixo x aqui, ó, você pega qualquer valor do domínio que seja menor que 3, leva lá no gráfico, olha a imagem abaixo do eixo x, portanto, negativo. Estamos fazendo estudo de sinal. À direita da segunda raiz,
as imagens também são negativas. Pega qualquer ponto do eixo, leva lá no gráfico, olha a imagem, deu abaixo do eixo X, portanto, imagem negativa. Detalhe para a imagem, né? Para que valores eu tenho imagem aqui? Ó, para valores que são menores que esse cara. Mas quem que é esse cara? Esse cara aqui tem coordenadas 0 e 1 sobre 4, ou seja, para valores menores que 1 sobre 4. Então a imagem da minha função i são todos os y pertencentes aos reais, beleza? De tal maneira, tá lá em cima, que esses valores são menores ou iguais a quem? 1 sobre 4. Só vou ter valores aqui, ó. Você pode dar continuidade se você quiser. Só para baixo. Para baixo de quem? Do y do vértice. 1 sobre 4. Olha aqui o y do vértice, né? 1 sobre 4. Beleza? Eixo de simetria está ali. Esboço do gráfico está aí também. Estudo de sinal e imagem. Todas as informações que a gente precisa para uma situação como essa. Legal? Nós temos mais 2 exercícios para finalizar essa aula, hein? Lembrando que você consegue ter acesso a qualquer conteúdo da aula aqui abaixo, na descrição do vídeo. É só clicar e já ir no ponto que te interessa, que porventura seja, no caso, a sua dúvida. Tá bom? Até daqui a pouco, até o próximo exercício. Vamos lá, pessoal, mais um bloco com resolução de exercício, no caso, construindo um gráfico agora dessa função e vendo todos aqueles detalhes dos exercícios anteriores. Eixo de simetria, vértice, os pontos onde o gráfico corta o eixo x, y e o vértice da parábola, ok? Mais imagem e estudo de sinal. Vamos fazer tudo isso para o gráfico dessa função, beleza? Primeiro passo é o mesmo de sempre, pega a sua função e iguala a 0, ok? A partir do momento que você fez isso, você tem uma equação do segundo grau, identifica quem é seu A vale 1, seu B vale 4 e seu C vale 4. Vamos calcular o delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, né? Que é 4 também. Ou seja, 16 menos 16. Meu delta deu 0. Então, meu delta deu igual a 0. E eu sei que meu A é maior que 0. Boca para cima. Só que lembra lá, no delta igual a 0? Aqui na descrição do vídeo, tem um ponto, você escolhe lá discriminante ou delta, né? Você clica e lembra lá, delta maior que 0, o que acontece? Duas raízes diferentes. Delta menor que 0, nenhuma raiz real, você só tem raízes complexas, né? Esse é assunto lá do terceiro ano do ensino médio. E delta igual a 0, eu tenho uma única raiz de multiplicidade 2, beleza? Então vamos tentar entender isso aí, ó. Vamos descobrir que raiz que é essa, ó. X é igual a menos B, oposto de B, menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, ok? Tem gente que acha que não existe. Não, existe sim. Quem é o cara que elevado ao quadrado vai dar 0? É o próprio 0. Então raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes A é 2 vezes 1, que dá 2. Então menos 4 mais 0 vai dar menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Né? Daqui eu tiro que o ponto de coordenadas menos 2 e 0 pertence à minha função, que é a função j. Beleza. Então, importante, só tem uma raiz, é uma raiz de multiplicidade 2. Legal. Inclusive, é até importante a gente destacar isso aqui agora, né? Se eu fosse fatorar essa função que aqui está, eu poderia fatorá-la como x menos a única raiz. Ou seja, x menos 2. Ou seja, x mais 2. Que multiplica x mais 2, né? Porque é a mesma raiz, né? Ou seja, x mais 2 ao quadrado. Por isso que nós falamos que é de multiplicidade 2, né? Se você desenvolver isso aqui, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro para o segundo mais quadrado segundo, você vai chegar exatamente em x ao quadrado mais 4x mais 4. Por isso que nós falamos, é uma raiz só, que é menos 2, de multiplicidade 2. Legal? Tentando explicar de uma forma bem rudimentar aí para a galera. Tá? Legal, próximo passo. Para x igual a 0. Já sei que a função corta o eixo
x no único ponto, que é o ponto de coordenadas menos 2 e 0. Agora eu quero saber onde ela corta o eixo y, né? Então para x igual a 0 nós vamos ter o seguinte, ó, 0 elevado ao quadrado mais 4 vezes 0 mais 4. Isso aqui vai me dar 4 como resultado. Conclusão, ponto de coordenadas 0 e 4 é um ponto que pertence à minha função, que é a função j. Beleza. Próximo passo agora, pessoal, descobrir o vértice, né? O vértice tem coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ok? Menos b é menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 2, menos 4 dividido por 2, chega em menos 2. E o nosso y do vértice, o nosso delta é 0, né? 0 sobre 4 vezes a, 4 vezes 1, dá 4. 0 dividido por 4 me dá como resultado 0. Conclusão, esse ponto também pertence ao gráfico da minha função, que é a função j, beleza? Estamos com todas as informações que nós precisamos para a construção do gráfico, os 3 pontos, legal? Vou cortar vou cortar a gravação, porque está dando muito reflexo, e já volto com o gráfico para a gente poder resolver. Pronto, de volta aí, pessoal. Agora sem o reflexo, beleza? Vamos lá construir o gráfico dessa situação aqui. Menos 2 para x. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Eixo x, eixo y, né? Legal. Vou marcar menos 2 para x, menos 1, menos 2, está aqui. Vamos definir que esse aqui é o ponto de coordenadas menos 2 e 0. Legal? Para y, 0 e 4. Ó, menos 2 e 0, menos 2 e 0. O vértice coincide com o ponto onde o gráfico corta o eixo x, né? E 4 aqui para y, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Ponto de coordenadas 0 e 4. Legal? Agora é só ligar. Lembrando que o eixo de simetria, pessoal, passa pelo x do vértice, né? O x do vértice é menos 2, né? Então o eixo de simetria, ele está aqui, ó, ele é importante para a construção do gráfico. Esse ponto onde o gráfico corta o eixo x também é o vértice, ó. Onde ele corta o eixo x também é o vértice. Ixi, reflexo demais aqui, né? Vamos deixar assim. Beleza? O ponto onde o gráfico, o x do vértice é a própria raiz, né? Aqui está o eixo de simetria. Qual que é a equação do eixo de simetria? X igual a menos 2, né? Vamos ligar esses dois pontos aí. E aí a gente consegue fazer a construção do gráfico, ó. Beleza? E aqui tem que ter mais ou menos a mesma distância. Então dá para você balizar mais ou menos. Não ficou perfeito não, mas tá bom. Aqui. Pronto. Ok. Legal? Equação dessa parábola. Y ou j de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Pronto. X do vértice. Imagem. O que você tem que perceber da imagem? Imagem é a partir do y do vértice, né? Y do vértice é 0, para valores maiores que 0. Ok? Vamos escrever isso aqui. Essa parte de baixo aqui, ó, no limite. Tá? Imagem da minha função j são todos os y pertencentes a R, de tal maneira que y é maior ou igual a quem? Ao y do vértice. O y do vértice é 0. Olha ele aqui. Maior que ele. Beleza? Não tem valor para imagem menor que esse cara. Estudo de sinal, que é o que falta. Fizemos imagem, eixo de simetria, esboço do gráfico, faltou estudo de sinal. Eu só tenho na minha imagem valores o quê? Positivos, ó. Ok? Não tem nenhum valor no domínio que na hora que eu projeto no gráfico dê abaixo do eixo x. Todos eles vão dar acima do eixo
x. Legal, pessoal? Mais um exercício, esse agora, envolvendo, olha lá, A maior que zero e delta igual a zero. Legal? Tenta fazer você uma situação onde o A é maior que zero, é menor que zero e o delta é igual a zero, hein? Legal? Só vou fazer esse exemplo para delta igual a zero. O próximo exemplo vai ser um exemplo que envolve delta menor que zero e é o último exemplo da nossa aula, função quadrática, tudo que você precisa saber. Beleza? Até! Vamos lá, pessoal, último bloco da nossa aula envolvendo função quadrática, resolução do exercício agora. Nós vamos resolver uma situação onde o seu A é menor que zero e seu delta também é menor do que zero. Nós vamos ver todas aquelas informações dos 3 exercícios anteriores, hein? Beleza? O nosso primeiro passo aqui, a nossa função n de navio, né? É pegar a nossa função e igualar a zero. A partir do momento que eu peguei a nossa função e igualei a zero, eu tenho uma equação do segundo grau. Meu A vale menos 1, meu B vale 3, meu C vale menos 4, ok? Vamos descobrir o delta. Aliás, um detalhe aqui, ó, já vamos indicar que o A é menor que zero, certo? Então a boca, a concavidade é para baixo. Nosso delta é B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 4, certo? Nós vamos encontrar menos 16, 9 menos 16, menos 7 é o nosso delta. Portanto, A menor que zero é a situação com o delta menor que zero também. Tá bom? Legal. Não temos raízes, né? Com delta menor que zero não existem, ok? Raízes reais. Beleza? Acho que na outra parte da aula eu coloquei essa barra na diagonal para cá, né? Mas tudo bem, vamos lá, sem problema. Legal, e agora? Agora, já sei que o meu gráfico não vai tocar o eixo X, porque não existem raízes reais. E agora eu vou descobrir onde o gráfico corta o eixo Y. Para isso eu tenho que fazer x igual a zero, certo? Para x igual a zero eu teria o seguinte, ó, menos 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, menos 4, chego em menos 4, certo? Daqui nós temos então que o ponto de coordenadas 0 e menos 4 é um ponto que pertence ao gráfico da função n de navio. Isso é uma informação importante, que é um dos pontos que eu vou utilizar no exercício, beleza? Último tópico diz respeito ao vértice, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, coordenadas do vértice, x do vértice, y do vértice, né? Vamos lá, menos b é menos 3, dividido por menos 2, 3 sobre 2. Menos delta é o oposto de 7, menos 7, né, que é 7. 7 é dividido por menos 4, menos 7 sobre 4. Pode fazer essa conta com calma. Beleza? É isso mesmo. Esse ponto também pertence ao gráfico da minha função n. Beleza? Tranquilo, agora vamos construir esse gráfico que aí está. Tá bom? Vou fazer aqui o eixo X. E aqui o eixo Y. Legal? Vamos representar os pontos que aqui estão. 0 e menos 4. Né? Então estou lá embaixo. 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui. Esse é o ponto de coordenadas 0 e menos 4. Legal. Ponto de coordenadas 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5. Então, e menos 7 sobre 4. Isso aqui é quase menos 2. Então, vou sair de um valor muito próximo aqui do menos 2. Vou cruzar com metade entre 1 e 2. Vou chegar nesse ponto. Vem para cá. Esse ponto é o ponto de coordenadas. Está aqui o nosso vértice. 3 sobre 2, menos 7 sobre 4. Tá bom?
Para construir o gráfico eu tenho que ligar esses dois únicos pontos. Lembrando que o gráfico não vai tocar o eixo X, hein? Porque o delta é menor que zero. Vamos fazer o eixo de simetria aqui para a gente não... o desenho ficar menos pior, né? O eixo de simetria é o próprio x do vértice, né? Ou seja, 3 sobre 2. X igual a 3 sobre 2. Essa reta paralela ao eixo Y. Beleza? Vamos ligar esses dois únicos pontos que sobraram aqui. Pronto. Vamos tentar fazer igual de cá, tomando isso aqui como se fosse um espelho, nosso eixo de simetria. Beleza? Nossas imagens diz respeito ao Y do vértice. Né? Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 para x e menos 7 sobre 4 para y. Então as nossas imagens são abaixo desse valor. Vamos escrever isso? Vamos lá. Imagem da minha função n de navio. São todos os valores de y pertencentes aos reais, de tal maneira que esses caras o quê? São menores ou iguais a menos 7 sobre 4. Pronto. Imagem está aí. Eixo de simetria, esboço do gráfico. Falta, por fim, estudo do sinal. Você vai perceber que para qualquer valor do domínio que você pegar, a sua imagem será negativa, porque todos os valores estarão abaixo do eixo X. Legal? Pessoal, terminamos aí a nossa caminhada, longa caminhada, envolvendo função quadrática, né? Vimos vários conceitos importantes, aplicamos esses conceitos em 4 exercícios, né? Um que envolve A maior que zero e delta maior que zero, outro que envolveu A menor do que zero e delta maior que zero, outro que envolveu A maior que zero e delta igual a zero, e por fim esse último envolveu A menor que zero e delta também menor que zero, tá? Espero que você tenha gostado das nossas aulas, dessa aula, né, que foi uma aula longa, tudo que você precisa saber. Lembre-se que abaixo aqui na descrição do vídeo você consegue acessar qualquer um dos pontos importantes, relevantes dessa aula, uma aula longa, né? Aula teórica, com um pouco de resolução de exercícios aí no final. Legal? Acompanhe depois os exercícios que virão após essa aula, todos eles envolvendo função quadrática. Para mim foi um prazer, espero que você tenha gostado. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até!